Oi pessoal, meu nome é Pedro Santos. E eu sou a Thaís, e hoje a gente está aqui para apresentar para vocês o SINGEL, que é o Sistema de Informações Municipais Georreferenciadas de Joinville. Ele foi criado pela Prefeitura de Joinville pelo Decreto 16171 de novembro de 2009, e ele foi lançado com a proposta de democratizar a informação. Ele nada mais é do que um mapa da cidade, onde é possível localizar diversos pontos de Joinville. Agora a gente vai abrir aqui para vocês o sistema, a gente vai entrar no Google, vai digitar SINGEL Joinville, e vai clicar no primeiro site que vai aparecer. Nesse site a gente tem diversas informações de o que a gente vai encontrar no Singel, divisão territorial, planejamento, meio ambiente, turismo, diversas outras coisas que são relevantes para a gente. Aqui no primeiro acesso é o sistema de mapas, a gente vai acessar aqui agora. Ele vai abrir uma nova aba. Lembrando que o Chrome é um dos melhores navegadores para abrir, porque ele abre direto. Em alguns navegadores ele vai pedir para baixar o Adobe Flash, então esse é um dos melhores que tem. Isso. Então agora a gente vai dar uma passeada, uma visitada nessa interface, nessa base cartográfica de informações. No canto superior direito, nós temos os tipos de imagem que aparecem para carregar a base de dados cartográfica. Então a primeira é a imagem, como abriu o Singel. A segunda é a Ortofoto 2007, que é simplesmente uma foto da cidade de Joinville. Vou dar um zoom aqui. Ela demora um pouquinho mais para carregar também. Tá? E como vocês podem ver aqui no vídeo, ela já tem todas as subdivisões aqui na caixa de seleção selecionadas. E agora deixa eu só mudar para o próximo, que é o Ortofoto 2010. No Ortofoto 2010 ele também é uma foto aérea, realizada no ano de 2010, com todas as informações também para aquele ano. Então a mais atual é a imagem, e também topográfico, OpenStreetMap, ruas e o mapa político. A gente vai utilizar para essa videoaula o OpenStreetMap. Por quê? Ele é mais rápido de processar, mais rápido de abrir. Ele abre um pouquinho melhor a interface, você consegue ver as divisões melhor. Então a gente vai utilizar essa interface mesmo. Bom, aqui do lado esquerdo do visor, a gente vai desmarcar as caixas de seleção. E a gente vai explicar uma por uma como é que funciona essas caixas de seleção no processo da informação de base cartográfica do Singel. Só uma coisinha aqui ó, que é importante. Quando a gente clica aqui nessa setinha do lado direito aqui, você pode fazer a transparência do que você está selecionando. Então, por exemplo, se você pegar aqui, por exemplo, divisão territorial, você deixar só o limite de bairros selecionado, a gente vai tirar as outras. Só o limite de bairros. A gente pode vir aqui e colocar uma transparência mais maior, ou seja, ele vai aparecer, mas ele vai aparecer mais fraquinho. Então isso é uma coisa importante, por exemplo, quando tu precisa tirar alguma imagem e tu quer que apareça em que bairro que ele tá, mas não quer que fique chamando muita atenção. Então tu tira um pouquinho a transparência aqui. Outra coisa legal é que aqui também nessa barra você pode mover para cima ou para baixo, ou seja, tu quer que ela fique em segundo plano, você quer que apareça as secretarias em primeiro plano. Então, o que vai aparecer em primeiro plano vai estar sempre na frente, o que vai aparecer em segundo plano vai estar sempre em segundo plano. Aqui, por exemplo, as ferrovias. Deixa eu achar uma ferrovia aqui que esteja aparecendo. Aqui, ó, por exemplo. A ferrovia, ela passa exatamente por cima do bairro, só que o bairro parece mais transparente, porque a gente mudou a transparência e ele está aparecendo em segundo plano. Bom, é importante ressaltar, pessoal, que toda vez que vocês selecionam as caixas de seleção dos subitens, você precisa selecionar a caixa principal. Por exemplo, eu vou diminuir o zoom aqui, e aqui vocês podem ver que existem essas seleções. Quando eu desmarco a caixa de seleção chamada planejamento, ela some, independente se todas as outras caixas de seleção estão selecionadas. Então é importante selecionar essa caixa de seleção principal
né? E depois você ir selecionando, tirando a marcação, para que você consiga ter uma ideia de como é que é as subdivisões dentro do mapa, tá? Então a gente está em planejamento, eu vou tirar aqui a seleção de divisão territorial. O primeiro item é planejamento, tá? Em planejamento nós temos secretarias, cemitérios, terminais, a gente vai falar um por um. Então tá, aqui eu vou selecionar secretarias e fundações. Então todas as secretarias que aparecem no mapa são as secretarias dentro da cidade de Joinville, tá? Secretaria de Governo, Secretaria de Educação, tem a AMAI, tem a Secretaria de Assistência Social, tá? Todas elas aparecem aqui dentro do mapa, tá? Vou desmarcar e vou colocar cemitérios. Aqui ele aparece bem pequeno, tá? Mas quando você dá um zoom, eu vou até clicar aqui também, porque a legenda ela aparece quais são as marcações indicadas dentro dessa interface aqui de lista de camada. Então, por exemplo, eu selecionei cemitério, apareceu esse ícone dentro do mapa. Então, eu vou procurar o ícone dentro do mapa, perdão. Então, aqui, por exemplo, no América, ele vai sempre deixar menorzinho, menorzinho, menorzinho. Mas é aqui que tem o cemitério dos imigrantes. Tá? O próximo item, a gente vai desmarcar aqui agora. Percebam que na legenda ele diz que não tem nenhum item ou subitem marcado para que referencie a legenda. Vamos marcar então terminais urbanos. Em azul aqui, como está dizendo aqui na legenda, temos os terminais urbanos dentro da cidade. Tá? Próximo são linhas de transporte. As linhas de transporte, elas estão aqui, ela precisa dar um zoom e ela aparece aqui em amarelo, ó. Em amarelo está dizendo que são essas as linhas de transporte coletivo. Sempre aqui do lado vai aparecer necessário zoom. Então, para vocês visualizarem aqui também as informações que passa, né, as informações que estão escritas com um texto maior, você vem aqui embaixo e aumenta. Pode aumentar assim, conforme a sua leitura, a sua visualização. Então, a gente vai aumentar assim. Todas as informações que aparecem entre parênteses, necessário zoom, já é meio indutivo. Você precisa dar um zoom para poder ver as informações do mapa. Tá? Vou desmarcar aqui linhas de transporte e vou colocar ferrovias. As ferrovias, como a Thaís tinha comentado, são todas as linhas férreas presentes ainda na cidade de Joinville, sendo usadas ou não. Aqui nós temos a ferrovia que passa no Anita Garibaldi. Tá? Aqui, essa é a legenda da ferrovia. Quanto mais você dá o zoom, chega um momento que para e aparece somente a ferrovia. Tá? Quanto menos zoom você coloca, ele aparece melhor distribuído na cidade. Próximo, ciclovias e ciclofaixas. Aqui nós temos todas as ciclovias e ciclofaixas, com essa descrição na legenda, que estão inseridas dentro da cidade de Joinville. Foram todas construídas na cidade de Joinville. Tá? Aqui nós temos a descrição melhor. Quanto menos você der zoom, você consegue visualizar melhor, só que ele carrega um pouquinho devagar. Tá? Área com rede de esgoto. Aqui em branco, dentro, não chega a ser um branco, chega a ser um verdinho. Você tem a distribuição das áreas com rede de esgoto. Né? Percebam que tem outras regiões aqui que não tem. Linha de pré-amar média de 1831. Mas o que é essa linha de pré-amar média de 1831? Primeiramente, que linha pré-amar média é definida pela média das marés máximas do ano de 1831. O ano de 1831, pessoal, ele é usado para dar garantia jurídica, porque é conhecido o fenômeno de mudanças na costa marítima decorrente do movimento da orla. Então, esses movimentos se dão por processos erosivos ou por aterros. A partir da determinação da linha pré-amar média, inicia-se a determinação dos terrenos da Marinha. Então, essa linha pré-amar média vai definir quais são os territórios da Marinha no futuro. Em 1838 foi o fenômeno que aconteceu as mudanças de maré. Então, aqui a gente vai clicar linha pré-amar e terras da Marinha, que é o próximo item. Então, aqui ó, a legenda está dizendo que em rosa são as terras da Marinha. Então, onde está circundado o azul, contornado com azul, é a linha pré-amar média. Então aqui nós conseguimos ver melhor. Toda essa região aqui que está dentro dos limites em azul, né, o contorno em azul, são as linhas, são as terras da Marinha. Vou desmarcar as outras duas e vou para o próximo, que são os marcos geodésicos. O que são os marcos geodésicos?
eles referenciam uma cota de nível em relação ao nível do mar para a construção de pontes, ferrovias, estradas, e esses pontos servem de referência. Então, por exemplo, se eu tenho um marco geodésico, por exemplo, no centro, ele determina qual é a altura que ela tem a nível do mar, é, a latitude, a longitude e outras informações que são presentes dentro desse marco. Bom, os marcos geodésicos, como vocês podem ver, eles estão bem distribuídos na cidade. Tem bastante aqui, tá? Vou desmarcar marcos e vou colocar mancha de maré. As manchas de maré, aqui na legenda ela diz que as em azul escuro, um pouquinho mais escuro, são as manchas de maré a 1,60 m. E as azul mais clarinho são as em 2,5 m. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que no mapa imagem ele vai poder mostrar melhor. Eu vou dar um zoom aqui. Ele vai carregar. É para ele carregar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, pessoal, essas são as manchas de maré. Aqui na legenda ao lado, vocês podem perceber que mancha de maré a 1,60 m ela está descrita no mapa, como um azul mais escuro. E a 2,5 m de altura em relação ao nível do mar, essas são as áreas em que, quando acontece o fenômeno de marés, essa parte da cidade ela acaba inundando. A gente vai voltar para o mapa OpenStreetMap para deixar mais clara a visualização. Então essa é a visualização das manchas de inundação. Vamos desmarcar e vamos colocar o plano viário. No plano viário ele demonstra dentro do mapa quais são a parte viária da cidade de Joinville. Ó, essa toda é a parte viária. Então tem pontos que ela deixa de carregar, ela carrega. Então é sempre ter um pouquinho de paciência para esperar carregar. E nessa interface aqui é melhor. Plano viário, então nós estamos em laranja aqui. Vamos tirar agora plano viário e vamos colocar linhas de alta tensão. Então essas linhas de alta tensão, elas são distribuídas dessa forma em Joinville, né? Todas as fiações e os sistemas de transmissão, por onde elas passam em Joinville, né? Agora, faixa de dutos. Em faixa de dutos são os dutos. Aqui está a legenda ao lado, então a gente vai colocar um pouquinho de zoom para ver se a gente consegue olhar melhor. Então aqui essas são as faixas de duto dentro da cidade, elas passam pela cidade, né? Então aqui elas passam na verdade do lado da cidade. Nós temos a BR-101 aqui. Então o próximo é a cota 40. Mas o que é essa cota 40? A cota 40 a gente precisa dar um zoom, porque são as regiões em Joinville que apresentam a cota 40 em relação ao nível do mar. Tá? Então onde vocês veem em verde é exatamente a cota 40. Então a princípio a cota 40 são os morros, as montanhas, as regiões que estão a 40 metros do nível do mar. Próximo são os loteamentos. Os loteamentos são necessários o zoom, tá? A gente vai dar uma olhada bem aproximada nos loteamentos. E vai aparecer aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui, desmarcando. Vamos marcar aqui. Ela está em branco. Vamos esperar ela carregar. Olha só, as regiões em branco que vocês podem ver são regiões que ainda existem loteamentos, né? Essa aqui, acho que dá para isso, ó. O zoom ficou melhor assim. Você consegue ver regiões dentro da cidade onde pertencem loteamentos. Próximo são condomínios horizontais. Eles estão na cor meio salmão. Então são todas essas regiões aqui onde tem a presença de condomínios residenciais horizontais. Bom, eu vou fechar aqui agora a aba planejamento. E agora a gente vai falar sobre divisão territorial. A gente vai selecionar aqui o planejamento e vai colocar a parte de divisão territorial. Aqui, o primeiro que a gente tem é o Logradouros. Ele precisa zoom, que nem o Pedro já tinha falado para vocês antes. Tem algumas coisas que precisa realmente do zoom, senão ele não mostra. Aqui ele tá dando todas as ruas, né, certinho. O próximo são as quadras, então ele vai dar todos os formatos das quadras, né, de Joinville. Lembrando que o site é só para Joinville, qualquer coisa que tu for olhar fora da cidade de Joinville, ele não vai aparecer.
Aqui os lotes, certinho, os loteamentos, né, de cada terreno. As edificações. Com o formato dela certinho. O limite dos bairros, que foi aquele que a gente tirou um pouquinho a transparência. Vou colocar um pouquinho mais forte aqui, para a gente conseguir visualizar melhor. Aqui, os limites de bairros. O limite municipal, aí a gente precisa tirar o zoom aqui para a gente ver a cidade toda de Joinville. Sede de subprefeituras, esse a gente precisa dar o zoom, senão eles não aparecem, são esses pontinhos roxos aqui. Aqui também os limites das subprefeituras, então cada prefeitura, cada subprefeitura tem um limite que vai ser zoneado por ela. E, por último, o perímetro urbano, né? Aqui, todo o perímetro urbano da região de Joinville. Aí agora a gente vai tirar aqui a divisão territorial. Agora a gente vai falar sobre o zoneamento, né? O zoneamento, ele acontece da seguinte forma: nós temos aqui zona de proteção aeroportuária. Vamos marcar essa caixinha de seleção. Vamos dar um pequeno zoom na região onde tem aeroporto, porque como o próprio nome fala, ó, aqui já tinha esquecido de colocar. Aqui nós temos toda essa região aqui em preto, com linhas pretas, que representa toda essa zona de proteção para o pouso, para a decolagem de aviões, né? Que acontece no aeroporto. O aeroporto é situado aqui em cima, como diz aqui na legenda, aeroporto de Joinville. Bom, o próximo são as faixas rodoviárias. O que são essas faixas rodoviárias? São as faixas onde passa carros, ônibus, motos, todos os tipos de veículos. No caso aqui, dentro de Joinville, né, a BR-101 e a SC 408. O próximo, a gente vai colocar as faixas viárias. Faixa viária, como o próprio nome diz, são as faixas dentro da cidade ou nas redondezas que representam o tráfego por si só dentro do município. Aqui é bem interessante dar um zoom para dar uma olhada nas que são as ruas, todas as ruas onde passa o tráfego. O próximo item são áreas de influência das faixas, ou seja, dentro da onde tem as ruas, ó, vou marcar aqui ruas de novo. Então aqui onde tem as ruas, em amarelo claro, vocês conseguem ver as áreas de influência das faixas. Deixa eu dar uma olhada aqui mudando o mapa, vamos ver se ele consegue carregar melhor. Ó, aqui ficou bem melhor de ver a questão da faixa da faixa viária e das áreas de influência dessas faixas. Então, muitas dessas casas que estão circundadas aqui, elas vão desembocar, no caso, para a rua. Então, o morador que, né, mora nessa rua, ele vai com o carro dele ou com a moto dele, vai entrar para sua residência através dessas ruas. Pode acontecer de outras casas conseguirem ter acesso por outras ruas, tá? Isso não é prioridade. Vou desmarcar aqui os dois, vou voltar para o mapa que a gente está utilizando, que é o OpenStreetMap. E a gente vai colocar agora centralidade urbana. O que é essa centralidade urbana? A centralidade urbana é exatamente onde acontece a maior concentração urbana da cidade. Então aqui nós temos, como a legenda está dizendo ali, achurado amarelo. A gente tem essa região, essa região. Vou mudar aqui rapidinho para a gente dar uma olhada. A gente consegue ver melhor. Então, ó, na cidade nós temos essas regiões, né? A centralidade urbana, onde tem maior concentração de lojas, comércio, a maior parte da urbanização. Vou desmarcar aqui. Setor e área. Vou esperar um pouquinho o mapa carregar, enquanto isso eu vou falando. Então, o setor e área, eles são definidos da seguinte forma. Tem o setor de adensamento e setor especial. Tá? O SA1 representa o setor prioritário 1. O SA2 representa o setor prioritário 2. O SA3, vamos procurar o SA3 aqui. O SA3, ele está aqui, ó.
é o secundário, depois o SA4 é o controlado, e o SA5, deixa eu ver o SA5, onde é que está o SA5? O SA5 está aqui em cima, na cor de salmão. Esse é o setor de adensamento especial. Bom, aqui na legenda está dizendo também SA1, SA2 conforme as cores, tá? Depois disso, nós temos os setores especiais, que são os SE. Setor de interesse cultural é o SE1, que é esse aqui em vermelho escuro. O SE2, ele tá exatamente aqui, ó, bem pequenininho. Deixa eu tentar dar um zoom melhor. Ele tá aqui, ó, bem pequenininho, que é o setor de interesse público, tá? O SE3, ele é um rosinha, mais clarinho. Deixa eu procurar ele aqui. Ainda está carregando. E o próximo é o SA4, que é o setor de interesse, setor especial de interesse de conservação de morros. Enquanto isso, agora carregou melhor. Deixa eu só afastar aqui. Vocês podem mexer a qualquer instante, tá? Ó, vocês podem mexer a qualquer instante aqui. Próximo é o SE5, esse é 05, que é o setor especial de interesse de conservação de várzeas. O SE5, ele está em verde vivo aqui, ó. Verde parecendo neon. O SE6 é o de conservação, é o de interesse industrial, perdão. SE6 é o cinza. É mais aqui, ele tem algumas outras regiões aqui perto, aqui no norte. O problema é que o mapa ele carrega, né? Ele tem bastante esse subsetor aqui dentro do zoneamento, ele tem uma parte que carrega que é bem demorada. E depois ele é dividido em SE6, SE6A, que é de industrial e de industrial misto. Aqui, ó. Aqui, ó, SE6 e o SE6A. Vamos só tirar o zoom e esperar ele carregar. O próximo é o SE7, que é o de interesse social. SE7, conforme a legenda está dizendo aqui, ó. Vamos lá, cadê a legenda? Ele não aparece aqui na legenda, mas era para ele estar aqui. Ó, SE6A, esse cinza escuro aqui, SE6 é a área de interesse industrial. E é onde acontece o distrito industrial, né? Aqui perto do Bom Retiro é onde acontece a zona industrial. Aqui nós temos na cidade, só que provavelmente aqui no mapa não está aparecendo ainda. Ele não foi atualizado ainda. Então o SE8, que é o último aqui de setor área, é o de centralidade urbana. O setor 8 ele não está aparecendo aqui também. Bom, agora vou desmarcar setor área e vou colocar macrozoneamento. Em macrozoneamento nós temos na legenda aqui as cores indicativas. Ele também está carregando, tá? E nós temos a ARPA, a ARUC, né? Então o que significa cada um desses? Em vermelho no mapa, perdão, em vermelho não. A ARPA, onde é que ela está? A RPA ela está em verde escuro, essa aqui, verde musgo. Ela significa área rural de proteção do ambiente natural. Tá? Todas essas regiões representam área de proteção do ambiente natural. Tá? Agora, ARUC, que é essa aqui, ó, ARUC, ela representa áreas rurais de utilização controlada. Por exemplo, nós temos aqui a população que mora na área rural e essa região ela tem uma certa delimitação de controle. Então, você pode utilizar até uma parte do setor rural. Agora, em marrom aqui, nós temos o AUAC. O que é? Área Urbana de Adensamento Controlado. O próximo é em cor salmão bem aqui no meio, que é o AUAE, que significa Área Urbana de Adensamento Especial. O próximo em vermelho, que é esse que eu quero falar, é Área Urbana de Adensamento Prioritário. Tá? Então, o que significa? É onde vai se concentrar a maior parte da população no setor urbano. Agora aqui, o AUAS representa a área urbana de adensamento secundário, que é na periferia, nas periferias da região do UAP. E o último, que é o AUPA, é a área urbana de proteção ambiental, que são essas regiões aqui menores dentro, são vários pontos aqui, várias manchinhas, que representam as áreas de proteção ambiental. Agora a gente vai tirar aqui o zoneamento. E o próximo é para patrimônio histórico-cultural. O primeiro que aparece aqui são os imóveis tombados, ou seja, aqueles que foram
tombados pela prefeitura como imóveis históricos ou culturais, né, de Joinville. O segundo são os sítios arqueológicos, que eles são bem pequenininhos aqui, com verde bem fraquinho. Vamos mudar o mapa aqui para ver se a gente consegue... aqui ficou melhor, ó. A gente consegue visualizar melhor. A área de influência desses sítios também ele vai aparecer agora. Vamos deixar selecionados os dois, vamos voltar lá para o outro mapa para ver se melhora, se carrega mais rápido. Aqui, ó, em verde, ele ficou aparecendo mais clarinho ali. E o último são os imóveis em processo de tombamento, aqueles que ainda não foram tombados, mas que talvez a gente consiga tombar, né? Que são esses em branco aqui, ó. Bom, o próximo item ali, o próximo tópico é meio ambiente. Em meio ambiente nós temos as seguintes informações dentro do Singel. Primeiro são corredores ecológicos. Tá? O que são os corredores ecológicos? Por si só, um corredor ecológico é uma faixa de vegetação que liga fragmentos florestais ou unidades de conservação separadas pela atividade humana. Então, por exemplo, nós temos, por si só, dentro da cidade, algumas regiões que aparecem árvores, a mata, por si só, morros que contêm a vegetação. Então, nesse tópico, o corredor ecológico é essa faixa de vegetação. Então, ele vai proteger essa área dentro da atividade humana. O próximo item é a cobertura pedológica. Então, no mapa aqui do Singel, você consegue verificar quais são as características do solo em cada uma das regiões. Então, pela coloração, você consegue ver. Tem argissolo amarelo, cambissolo flúvico, cambissolo áplico. Então, tem uma variedade de tipo de solo. O próximo é o ZEE. O ZEE é o Zoneamento Ecológico Econômico. Tá? E o PMGC, que está ali na sigla, significa o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro. Tá? Nós temos zonas de preservação permanente, zona de uso restrito ou zona de uso rural, vários tipos de zonas de controle da Prefeitura de Joinville. Próximo é um mapa, né, bem básico das bacias hidrográficas que passam pela cidade. Então, delimitado pela cor meio verde, meio azul, nós temos as bacias hidrográficas. Próximo ponto são as subbacias do Rio Cachoeira. Esse é necessário colocar um zoom. Ali nós temos pela cor meio esverdeado, quais são as subbacias do Rio Cachoeira. Só esperar um pouquinho que ele vai aparecer. Então, nessa região aqui, né, ela aparece as subbacias do Rio Cachoeira. Baía da Babitonga. A Baía da Babitonga ela é simplesmente toda essa região da Lagoa do Saguaçu. O próximo é a macrodrenagem. Macrodrenagem é quando acontecem os eventos de chuva e para onde essa água toda vai escoar. Então nós temos os caminhos dos rios. Próximos são os principais rios dentro da cidade. Então todos os rios têm o seu nome, Rio Itaú, Rio Bucarém. E o próximo é a hidrografia de 2017. Então em 2017 acontecia em 2007, perdão. Em 2007 acontecia esses principais pontos de hidrografia. As zonas de amortecimento, elas são representadas por essas manchas, né? Então, quando a gente seleciona unidade de conservação, representa o quê? Que dentro dessas unidades de conservação aparecem as zonas de amortecimento, que são simplesmente zonas que, por si só, amortecem o efeito da atividade urbana dentro dessas áreas de preservação. Então, perdão, dessas áreas de conservação. O próximo item aqui é o diagnóstico socioambiental. Então, tem a área urbana consolidada, né, que é a área urbana de Joinville. As áreas de risco, né, que são onde pode haver desmoronamento, né, diversas coisas que possam trazer risco à população. Aqui, área de relevante interesse ecológico. Aí a gente tem dois subitens aqui. Vamos aumentar aqui para ler o outro. Que são
as áreas de relevante ecológico e as áreas de relevante interesse ecológico, áreas verdes urbanas. Então, tá aqui no verde mais escuro e no verde mais claro. E o último é a mancha de inundação, né? Que é onde acontecem as famosas inundações em Joinville, né? O próximo tópico é o setor de educação. Nós temos somente unidades escolares no setor de educação. Então, no mapa aqui, na legenda, do lado inferior direito, você consegue ver. Então, a bandeirinha verde são CIs, vermelho são escolas conveniadas, escolas estaduais, escolas municipais, tá? Só vamos esperar carregar no mapa. Então, nós temos essa gama de escolas e CIs que acontece dentro da cidade. O próximo é a saúde. Dentro da saúde a gente tem todos os serviços de referência. Eu acho que esse aqui vai ser mais fácil visualizar no outro mapa, porque ele é vermelhinho, ele é branquinho, daí fica difícil. Aqui, ó, ele aparece a localização. O próximo são as unidades básicas de saúde, nos azuizinhos. Pronto atendimento, os vermelhos. E por último, os hospitais. Bom, próximo tópico de assistência social, nós temos em pontos verdes, esperar carregar no mapa. Onde são os pontos verdes são as unidades de assistência social. Dando um zoom melhor, a gente consegue verificar ali, ó. Nós temos, deixa eu dar uma olhada. No zoom a gente não consegue fazer leitura, né? Porque ele vai ficando bem pequeno. Então, um dos pontos negativos do Singel, né, é essa questão, porque a legenda, quando a gente dá o zoom, ela fica menor também. E fica bem difícil da gente ler, tá? O próximo aqui é a defesa civil. Então tem a mancha de inundação, que é o modelo atual. Vamos colocar no outro mapa para carregar um pouquinho mais rápido. Tem o modelo futuro, modelo atual, tempo de recorrência de 5, de 10, de 25 e de 50 anos. Todos eles aqui com cores diferentes. Aqui no azul é o modelo futuro, né, que eles fizeram o estudo. Aqui em azul apareceu o futuro. Esse aqui é bem pesado, tá? Ele demora bastante tempo para carregar, então eu não vou colocar todos eles, mas ele vai sempre aparecer com os tempos de referência ali de 5, 10, 25 e 50 anos. Próximo item é do Censo 2010. Então, dentro do mapa, aparecem ali pessoas e residentes. Vamos esperar carregar um pouquinho. Toda essa região aqui, de acordo com a legenda no canto inferior direito, aparece a quantidade de pessoas que estão convivendo na cidade pela quantidade delas. Então, de 0 a 432 pessoas são as regiões ali descritas pelo mouse. Então, o maior número que acontece está em vermelho escuro, de 912 a 1.563 pessoas habitando ali. E domicílios particulares, vamos esperar carregar também. Então, pessoas residentes em relação a domicílios particulares. Então, é como se fosse proporcional, né? As pessoas que moram nas regiões, maior número de pessoas morando, é também a questão de domicílios particulares permanentes. E o último é a base cartográfica. Esse precisa dar um zoom para aparecer. Tem o ponto cotado, né? Tem diversos pontos aqui, ele não vai aparecer direito nesse mapa. Deixa eu mudar o mapa aqui. Esses aqui são bem difíceis de achar porque eles são uns pontinhos bem pequenininhos. Aqui tem diversos pontos com diversas cotas. Vamos selecionar todos aqui. Mas ele fica bem difícil de achar mesmo, porque eles são pontinhos bem pequenininhos e são todos branquinhos. Vamos colocar aqui nas curvas de nível. Aí nas curvas de nível, acho que vai ser mais fácil de visualizar no outro mapa.
Esse aqui também ele precisa do zoom, tá? Senão ele não aparece. Então, aqui apareceram, eu vou colocar outro mapa para ver se ele aparece melhor. Aqui com diversas cotas, né? A gente consegue pegar aqui cotas de nível de 2007, 2010, com diversas cotas. Aí depois disso, a gente tem aqui em cima algumas coisas que a gente quer mostrar também. Se eu, por algum motivo, fechar essas duas abas aqui, o que eu faço agora? Eu aperto aqui na lista de camadas, ele vai aparecer tudo de novo para mim. Aqui o último é a legenda, então o último vai aparecer sempre a legenda. Aqui para identificar. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, a parte de lotes. Aqui, lotes. Vamos colocar o de lotes. Vou mudar esse mapa aqui, porque esse mapa aqui... Aqui, ó. Se eu quiser, por exemplo, identificar o que é isso aqui. Aqui ele aparece a área do lote e a inscrição imobiliária, por exemplo, e algumas informações do que tu selecionar. Então, por exemplo, se eu quiser esse aqui, eu vou aparecer. Se eu clicar no outro, ele vai aparecer o outro. Então, esse de identificar é justamente para tu saber o que é. E tu sempre vai ter que selecionar o que tu quer, sobre o que tu quer saber. Se tu quiser saber da quadra, do logradouro, se tu quiser saber do lote, e assim sucessivamente. A parte de desenho, onde a gente consegue criar pontos, a gente consegue trocar a cor do ponto, se precisar, colocar uma outra cor. Uma coisa importante da gente falar, a hora que tu fechar a janela, ela vai sair. Então, por exemplo, se tu quiser fazer um ponto e salvar, você tem que deixar a janela aberta. Então, você pode minimizar ele aqui, tirar ele aqui da frente e imprimir o desenho que você quiser, né? Aqui a gente limpa os desenhos, a gente consegue fazer linhas retas também. A linha a gente consegue trocar a cor, né, a cor que tu quiser. A gente consegue colocar uma largura maior, se tu precisar. E aqui, ó, uma coisa importante, a gente consegue adicionar medidas. Nas medidas tu consegue fazer em quilômetros ou em metros, que é o mais usual aqui pra gente, né? Então, por exemplo, se a gente for fazer uma linha, por exemplo, daqui até aqui, até aqui, até aqui, até aqui. Quando tu dá 2 cliques, ele para de criar. E aqui ele dá o comprimento da linha, ó, 301,19 metros. Vamos limpar esse aqui. Aqui é para tu fazer desenho à mão livre, então é a mesma coisa, tu pode, só que daí tu fica clicando com o botão, a hora que tu solta ele para de desenhar. Retângulos. No retângulo ele dá a área também, né? Aqui ele tá dando área em quilômetros, mas tu pode trocar a área para... Aqui tu consegue mover também a imagem quando tu precisar. Trocar aqui para metros quadrados. Aí a gente cria um novo. Outra coisa, a gente pode mudar esse estilo aqui. A gente pode colocar, por exemplo, numa diagonal, por exemplo. De azul mesmo. Aqui o contorno, a gente consegue aumentar também o contorno. E daí ele fica diferente. E aqui, detalhe que agora ele está em metros quadrados. Ele aparece a unidade em inglês, né? Mas são metros quadrados e metros para o perímetro e metros quadrados para a área. A gente consegue fazer círculos também, elipse, polígono, polígono à mão livre e criar textos, né? Se eu quiser escrever um texto aqui dizendo o que é isso aqui, eu consigo criar também. Aqui em cima, aqui a gente consegue imprimir também, se eu quiser fazer um desenho, alguma coisa e precisar tirar uma foto disso aqui, né? Imprimir isso aqui, a gente consegue colocar aqui em A3, em A4, criar em PDF, né? Tem alguns outros formatos aqui, mas o mais usual provavelmente vai ser em PDF.
e clica aqui em imprimir, ele vai aparecer essa tela aqui. Só um pouquinho, que ele demora um pouquinho para criar. Mas ele aparece com todos os lotes e as inscrições aqui. Vou fechar esse. Agora em pesquisar, nós temos a pesquisa, né? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma pesquisa por logradouro, por inscrição imobiliária, o que nós vamos fazer? Aqui em cima, nós temos esse item de pesquisa. Nessa caixinha de seleção, você vai pesquisar por que tipo de pesquisa você quer executar. Então, nós temos logradouros, lotes, limite de bairros, linhas de transporte coletivo, unidades básicas de saúde e unidades escolares. A gente vai colocar aqui o primeiro logradouro. A gente vai digitar um nome, pode ser tenente, e pesquisar. Então nós temos aqui tenente Antônio João. Se a gente clica em cima, a gente consegue, ele vai direcionar para esse endereço, para essa rua. Então vamos dar um zoom um pouquinho menor e a gente vai verificar que toda essa extensão aqui é tenente, tá? E esse outro pedacinho aqui também é tenente. Se tu der descer aqui, ó, tu vai verificar que essa é a tenente Aires Zacarias. E também tem outro, que é a tenente Ervino Hilli. E tem outro que é tenente Lauro Gomes da Silva. Tá? Então, quando você pesquisa somente por tenente, você vai ter a relação de ruas dentro da cidade que começam com o nome tenente. Então, aqui você tem vários outros tenentes, né? Outros nomes de rua com nome tenente. Bom, aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Nós temos as feições. Então, se por acaso, vou colocar o zoom. Coloco a feição aqui. Ele me diz que o nome da rua, porque eu pesquisei o nome da rua por logradouro, ele vai dizer que o professor o nome da rua é professor Ricardo Bus. Novamente, tá? Clico aqui. No polígono você consegue, no retângulo você consegue selecionar e descrever. Aqui não tem nenhuma rua selecionada. Por quê? Porque foi aonde eu selecionei. Vamos colocar por lote agora. Aqui. Ele vai me dizer quais são as quantidades de lotes presentes dentro da minha seleção. O próximo. Limite de bairros. Vamos colocar limite de bairros. Vamos dar um zoom um pouquinho menor. Vamos selecionar um retângulo maior. Então nós temos aqui, ó, uma divisão de 6 bairros entre si. Então 6 bairros da minha seleção que eu coloquei na pesquisa estão em divisa. Tá? Então essa é a aba pesquisa. Nós temos aqui ponto também. Vamos colocar logradouros e ponto. Vou colocar um ponto aqui. Então coloquei e apareceu a rua Tomás de Aquino com Evaldo Oeste. Então tem por ponto, tem por linha. Vamos desenhar uma linha aqui. Desenhar uma linha aqui. Desenhei a linha e a linha que eu cortei interceptou essas 4 ruas. 1, 2, 3, 4, 5 ruas. E elas aparecem aqui. Então, identificada a Rua Iririu aqui. A Rua Guilherme também. Servidão Laura Eggers. Bom, esse é o item de pesquisa. E agora nós temos a pesquisa avançada. A pesquisa avançada ela funciona da seguinte forma. Tá? Você digita o nome da rua, em especial letra maiúscula. A gente vai colocar tenente. Tá? O número em si não precisa, então a gente vai pesquisar aqui. E ela vai te direcionar para a rua. Então nós temos dentro da rua, ó, vamos colocar zoom para, porque geralmente quando ele abre assim a gente coloca o zoom e ele aumenta. Então dentro da tenente, ó, tenente Aires Zacarias, que é lá no Omervalde. Nós temos todo esse loteamento dentro da rua Aires Zacarias. Tá? Olha só. Então na pesquisa avançada você tem essa facilidade, você consegue pesquisar. Vamos aumentar aqui. Aqui são algumas condições de pesquisa. Adicionar tolerância, incluir pesquisa por texto, buffer de desenho, que é o carregamento do desenho. Então aqui, sempre nessa caixinha aqui, a gente coloca o nome da rua ou o número
Vamos fazer o seguinte teste, então. Vamos colocar Otto 274. Esse é o endereço. Então aqui está carregando ainda, né? Aqui, ó. Agora ele apareceu. O único lote em Joinville com esse nome, Otto 274, é Otto Naslo, número 274 no Bom Retiro. Vamos tirar aqui do canto, vamos fechar essa aba aqui. E essa aqui é a inscrição imobiliária do lote, é o endereço dela. Então na pesquisa avançada você tem essa facilidade. Então aqui tem algumas outras configurações. Se eu quiser colocar a cor de preenchimento desse lote aqui, aonde sempre que eu seleciono eu consigo ter essa mudança dessas cores. Vamos colocar aqui. Vamos escolher uma cor aqui, um verde. Aqui, um verde. A cor da borda, um preto. Aqui, ó, como você pode perceber, ó, ela se move, porém a caixa de seleção que você aperta aqui, ela não se move. Então aqui tem um botão escondidinho que você precisa ter atenção. Coloca aplicar, né, apply. E vamos agora lá na pesquisa novamente e vamos colocar buscar. Está carregando. E aqui ela continua com a mesma cor. Deve ter bugado alguma coisa. Bom, mas é isso aí que esse é o item de pesquisa avançada. Bom, então, para finalizar, esse é o sistema de informações municipais. A gente só quer colocar uma outra coisa. Aqui do lado, a gente vai clicar em orientações, tá? Vai abrir uma aba. E aqui para vocês, pessoal, é muito interessante essa questão, ó. A gente clica aqui e abre um PDF com todas as orientações, todos os subitens, como mexer no Singel, tá? É bem interessante vocês darem uma olhada nisso aqui também para poder ter uma ideia de como funciona o Singel por si só, tá? Eu vou fechar aqui. E agora a gente vai fazer uma pesquisa por inscrição imobiliária. Deixa eu pegar aqui a inscrição imobiliária. Vamos fazer a pesquisa aqui então. A pesquisa ela acontece assim, ó. Quando eu tenho números com o zero na frente, você não digita o zero. E no carnê de IPTU, onde a gente consegue essa informação, ela está separada em pontos. Você não coloca o ponto, você coloca um traço. Então, por exemplo, eu vou digitar 13, traço, era para ser 30, perdão, traço. Agora, era para ser 02, mas no site a gente coloca 2. Traço 6, traço, era para ser 0354. A gente digita só o 354. E os últimos zeros a gente não coloca. A gente dá um pesquisar. Vamos dar uma olhada. Só um pouquinho, vamos dar uma olhada aqui por que não pesquisou. Bom, então a gente vai pesquisar por uma inscrição imobiliária. Tá? A gente digita lá em cima, clica em pesquisa avançada e ela vai aparecer na tela. Tá? Então aqui esse é o endereço que a gente pesquisou através da inscrição imobiliária. Bom, agora a gente vai fazer uma pesquisa por inscrição imobiliária. A gente vai na aba pesquisar. Ali a gente vai colocar, selecionar por atributo, que é o ícone do meio. E a gente vai selecionar por lotes, já aparece pesquisa e inscrição imobiliária. A gente vai editar uma inscrição imobiliária. 13. Bom, aqui a gente vai colocar as inscrições imobiliárias. Quando você tem um número seguido do zero antes, a gente não digita o zero. Então, por exemplo, 13.30 vai o zero porque é o número 30. O próximo... e daí agora a gente coloca um traço. Então, o próximo número vai ser 30. Tá? Traço, sempre traço em um ponto. Quando vocês virem no carnê de IPTU, vai estar o número seguido do ponto, outro número seguido do ponto, e na pesquisa é o traço. Bom, o próximo número seria 02, só que a gente não vai digitar 2, 02, a gente vai digitar só o 2. Traço, próximo número seria 06, a gente coloca 6. Traço, próximos 4 números seria 0354, a gente vai digitar só o 3, o 5 e o 4. Nesse caso a gente não digita nenhum zero, tá? Clicar em pesquisar. Ele automaticamente já busca a feição encontrada para essa inscrição imobiliária. Então, esse lote localizado aqui
ele representa essa inscrição imobiliária, tá? Se a gente clicar em logradouros lá na divisão territorial, em algum momento ele vai aparecer o nome da rua. Então você já vai saber qual é o nome da rua, qual é o nome do bairro, se você der um zoom menor. Quando você dá um zoom menor no mapa, você já consegue ver mais ou menos onde é que ele está localizado dentro do município, dentro de um bairro e tudo mais. Bom, então, esse é o Singel. Espero que as nossas explicações possam deixar mais claras para vocês a respeito dessa plataforma cartográfica. E é isso aí. Outra coisa também que a gente quer mostrar para vocês é que dá de fazer o download para usar essa plataforma offline também. Aqui naquele site que a gente entrou inicialmente lá do Singel, Joinville, lá no Google, aqui na última aba aqui é acessar arquivos para download. Você clica aqui, ele vai ter diversas coisas, desde restituição aerofotogramétrica, que são imagens do crescimento da cidade de 1938 até 2010. Essas abas aqui tu vai abrir, ele vai baixar um arquivo direto no computador com imagens mesmo. Os próximos arquivos aqui, que são altimetria, articulação, defesa civil, todos aqueles que a gente viu ali no site, eles são no formato Shape, que é um formato que tu só consegue abrir se tu tiver o AutoCAD 3D instalado no teu computador. Aqui nesse computador eu não tenho AutoCAD 3D, então eu não consigo abrir eles para mostrar para vocês. Mas tendo o AutoCAD 3D consegue abrir bem fácil também. Ele baixa arquivos zipados, aí você exporta para alguma pasta e abre esses arquivos no AutoCAD. Os próximos aqui, os mapas são em PDF mesmo, então esses aqui a gente consegue abrir normalmente no computador normalzinho. E o último aqui são os marcos geodésicos, que também ele vai abrir um arquivo zipado com diversos arquivos ali dentro, explicando certinho onde são todos os marcos geodésicos de Joinville. Esse aqui eu vou baixar para mostrar para vocês, porque é uma informação que eu acho bem importante. E ele é bem pequeno, então não leva muito tempo para abrir. Aqui, ó, a gente tem marco geodésico de 1 até 56 separados, que esses são os da área urbana, e o da área rural, eles estão todos no mesmo arquivo. Vou abrir um aqui só para a gente ver como é que ele é. Ele aparece todas as informações de localização, latitude, longitude, altitude, todas essas informações, imagens da onde ele fica localizado, no mapa, uma imagem fotográfica mesmo. E indo aqui para baixo, a gente tem ainda mais uma imagem fotográfica de onde ele fica localizado. Isso a gente vai ter para todos eles, tá? Ele explica aqui certinho a descrição do itinerário, como é que faz para chegar. Quando são os arquivos do rural, ele explica bem mais detalhadamente, porque como no rural a gente não tem certinho, às vezes, o nome da rua, alguma coisa assim, aí ele explica bem mais detalhado. Vamos abrir aqui o rural. Ó, o marco MR-57 está implantado a 18 quilômetros da rotatória da 101 e assim sucessivamente. Vira direita, vira esquerda. Ele sempre vai dar essas informações de um ponto específico que a gente consiga localizar facilmente. Então, acho que a princípio era isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí, a gente pode tentar ajudar a resolver. E era isso. Eu espero que a gente tenha conseguido sanar as dúvidas de vocês. E Até mais. até mais.